Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio dessa temporada do nosso podcast aqui na Devec Caxangá. E hoje com um cara excepcional, Pastor Gabriel Pinheiro, líder nacional dos Homens Vencedores. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. E como você já sabe, o nosso podcast ele é multiplataforma, você pode acessar ele tanto no Spotify quanto no canal da nossa igreja e também com cortes no TikTok e no Instagram. É só ficar conosco. Fala, Pastor Gabriel, e aí, como é que tá o senhor? Muito bem, graças a Deus. Que bom. Tranquilo. Um prazer imenso ter o senhor aqui conosco hoje. Pode ter certeza que o nosso podcast hoje está em festa. Afinal de contas, nós estamos com o Pastor Gabriel, líder nacional dos Homens Vencedores. Tudo certo? Tudo tranquilo. Não, para mim, sendo bem sincero, Lima, eu me sinto muito mais honrado, né, de fazer parte desse podcast. Eu tenho certeza que vai abençoar e tem abençoado, né, bastante pessoas também. Que bom, que bom. É o primeiro podcast do senhor ou não? Não, eu já participei de algumas. Já participou de algumas? Não tô perito ainda não, mas... Já tá? Já tô bem tranquilo já para estar falando. Que massa. A gente tem uma pergunta que geralmente é a nossa pergunta piloto, que nós sempre fazemos aqui com todos os nossos convidados, que é perguntar sobre quem é o Pastor Gabriel pelo Pastor Gabriel. Olha, rapaz, Pastor Gabriel, na verdade, ele é um pai, ele é um marido, ele é um militar, ele é vascaíno, e por sinal, né, deixando bem claro, sou muito vascaíno, crente, temente ao Senhor, sou um homem que tenho muitos sonhos, sabe, muitos objetivos para alcançar ainda. Então, assim, eu sempre costumo dizer, Lima, que a minha família, abaixo de Deus, assim, é intocável, sabe? Então, se você conhecer um pouco do Gabriel, né, do Gabriel Pinheiro, entendeu? Você vai ver que a minha família, para mim, é a razão. Então, talvez a gente deve falar um pouco sobre isso, né? Porque minha filha, quando nasceu, mudou muito a minha história, o meu pensamento sobre vida. O senhor foi pai com quantos anos? Fui pai, assim, fui há 30 não, né? Eu fui com 36 anos. Na verdade, eu gostaria de ter filho cedo, né? Até um desabafo aqui, porque assim, eu queria ter casado e ter tido logo filho, entendeu? Porque a minha casa sempre foi com muitas pessoas, entende? Foi com muita gente e eu gosto, sabe, de ter bastante pessoas dentro da minha casa. Sua família foi uma família grande, né? Foi. Gente. Assim, a minha família, o que aconteceu? Meus pais se separaram. Sim. E quando minha mãe, ela casou novamente, casou com meu padrasto, aí meu padrasto tem, né, 4 filhas e a minha mãe os 3 filhos. Então, só de filhos eram 7 com a minha mãe e meu padrasto. Então, eram 9 pessoas dentro de uma casa. Então, assim, eu gosto de criança, sabe? E em breve a gente vai ter. Sou produtor, né? E trabalhador também. E um Gabrielzinho aí para fazer assim, vamos ver o que Deus tem preparado. Mas assim, eu confesso que quando eu falava sobre filho, eu pensava, né? Assim, ter um filho menino e tal. Eu acredito que a maioria dos homens pensam nisso, né? De ter um filho rapaz para jogar bola, ir para estádio, brincar de bola de gude, soltar pipa, alguma coisa desse nível. Mas quando a minha esposa falou que estava grávida, meu amigo, aí eu falei assim, não, que venha com saúde e tal, e pô, minha filha... E aí, mas nessa família grande que o senhor falou agora, o senhor vem de uma família que acabou sendo desestruturada, porque houve uma separação, né? E aí, como o Gabriel lá daquele tempo teve esse primeiro contato com Cristo? Tinha alguém na família do senhor que já era evangélico, que evangelizava? Não. Então, eu cresci numa igreja batista, né, que era quase em frente à minha casa. E lá eu fui naquela com alguns amigos, né, brincadeira, tal, tinha lanchinho, aquelas coisas todas, mas fui crescendo lá na igreja, fui aprendendo o amor de Cristo. Aceitei Jesus com meus 9 anos de idade e meus pais não eram evangélicos, então eu cresci ali dentro da igreja. E dentro da minha casa, né, com a separação dos meus pais, foi um pouco delicado, né, porque apesar de eu ter sido bem novo quando meus pais se separaram, mas... Tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 4 anos. Não tinha um entendimento ainda das coisas. Então, mas é diferente, né, meu padrasto e minha madrasta são uma bênção na minha vida, né, tenho um carinho enorme por eles,
Eu também sinto o respeito, o amor deles com a minha pessoa também, mas não é a mesma coisa. Então, eu passei por alguns momentos na minha vida, principalmente na minha adolescência, foi um pouco delicada, sabe? Porque eu aí aprendi torcida organizada, eu me tornei uma pessoa um pouco agressiva, na verdade bastante agressiva, sabe? Então isso, eu sempre costumo dizer da importância da figura paterna e a figura materna dentro de um lar. Isso daí é essencial. Mas o senhor falou dessa questão da figura paterna e da figura materna. Algum desses eram presentes, outros não? Assim, por mais que viesse essa separação, você deveria escolher para onde morar com um ou com o outro. Eu, quando meus pais se separaram, eu escolhi morar com meu pai. Sim. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, eu voltei a morar com a minha mãe, entendeu? E aí eu cresci no lar com a minha mãe. Então, assim, conforme você está falando, é muito prejudicial, cara, para a criança, porque minha mãe teve uma outra família e meu pai uma outra. Então eram mais 4 cabeças pensando, entendeu? Então isso gerava um bloqueio e gerava alguns pontos de interrogações muito grandes. E aí o senhor conhece a Cristo de que forma? Como foi o seu primeiro contato? O senhor falou que teve essa igreja lá, Batista, que o senhor frequentava, coisa de menino, ali vai ali pelo lanche, pelas brincadeiras. Mas como surgiu de fato? Quando chegou o entendimento do que o senhor, eu vou aceitar Cristo, eu quero seguir esse caminho. Porque a decisão de aceitar Jesus é algo que às vezes vem muito de dentro, como eu sempre falo. Deus, ele tem suas experiências com cada um. Como foi a sua? Então, olha, eu falo para você que a primeira experiência foi quando eu tinha 14 anos. Sabe? A primeira experiência, se eu for falar aqui de experiência, a gente vai falar de várias, mas a primeira foi quando eu tinha 14. Eu aceitei a Jesus, eu senti algo no meu coração que eu falei assim, não, preciso, sabe, mesmo com 9 anos de idade, porque, Lima, eu sempre fui uma pessoa decidida, entendeu? Eu sempre acreditei muito em mim, e eu ainda acredito muito em mim. Eu confio muito em mim. Então, se eu decidir algo, eu vou para cima, irmão, e eu vou, sabe, fazer acontecer de fato. Então, nessa estrutura, quando eu tinha 9, eu acredito que eu era uma pessoa um pouco mais avançada perante os meus amigos, entendeu? Porque, só para você ter uma ideia, só me permita falar aqui rapidinho, entre os meus amigos eu sempre fui o líder, capitão do time, representante da turma. Eu sempre participei, sabe, nessa área de liderança. Então, a primeira experiência que eu tive foi em um acampamento, na verdade chamado Retiro, sabe, onde que o Espírito Santo me tocou muito forte. Período de carnaval? No período de carnaval. Na época, na Igreja Batista fazia um retiro para toda a igreja, não era só para um departamento específico. E aí para toda a igreja, aquela coisa toda, e eu estava muito feliz, tá? É até bom falar sobre isso, porque eu estava muito feliz por estar ali. Minha mãe não era evangélica na época. Como eu disse, dos meus 9 aos meus 14, eu sempre fui proibido de ir pela minha mãe para ir para um retiro, ou então tinha um congresso que era Embaixadores do Rei. Minha mãe não deixava eu ir, sabe, porque achava que eu era pequeno e tal, sem ela, aquelas coisas todas, mas quando eu tive 14, eu estava gerando uma expectativa, porque nos anos anteriores, muitos amigos falavam assim, Gabriel, cara, foi muito bom, aprendi isso, vivi isso. Ou então, Gabriel, nesse congresso de Embaixadores do Rei, acontecia disputas de versículos, futebol e tal. Às vezes, assim, eu gostava mais da parte do ensino, de decorar versículos, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, quem falava mais rápido, quantos versículos de qual sabia. Então, eu era dessa equipe, mas eu não podia participar. Então, muitas das vezes, eles falavam assim, poxa, Gabriel, a gente ficou em segundo lugar, se tu tivesse, talvez... Então, isso gerava em mim uma tristeza, mas gerava uma expectativa do próximo ano eu participar. Minha mãe não deixava. Mas por que o senhor acha que sua mãe não deixava? Olha, eu acredito que pela insegurança da idade, sabe, da idade, e minha mãe também era de uma outra religião, sabe, e eu acredito que era em virtude disso, sabe, não acredito que não era nada contra a igreja não, isso não, mas eu acredito pela imaturidade, deixar minha mãe sempre foi uma mãe protetora, sempre cuidou muito da gente. E aí quando eu fui, meu amigo, com 14 anos, eu fui para entregar tudo. E aí, qual foi a experiência? E assim, Deus, ele ministrou muito ao meu coração, que eu lembro com a mensagem, foi falando sobre o seguinte, qual é o seu chamado? E eu fiz uma pergunta para mim e eu não sabia qual era o meu chamado.
Eu não sabia o meu chamado. Eu falei assim, não, Deus, eu peço que o Senhor possa me revelar Sim. o meu chamado. E ali, nitidamente, eu consegui ouvir Deus falar comigo. Eu não sei se mais para frente você de repente vai falar, mas eu nunca imaginei o que eu estou vivendo hoje. Mas eu sempre escutei o que eu estou vivendo hoje. Entendeu? Nunca imaginei. Assim, imaginar a proporção, mas eu escutava. E eu falo para você que eu sempre procurei correr. As pessoas falavam, não, eu te vejo isso, você vai ser um pastor e tal, e não era algo que eu queria, Sim. entendeu? Mas é uma coisa que eu sempre falo, não tem como a gente fugir do chamado, entendeu? Porque Deus, ele escolhe um chamado para cada um de nós. O senhor tem quantos anos de casados? Eu tenho, rapaz, eu tenho 12 anos de casado. 12 anos de casado. Anos de casado. Mas aí, contando namoro, noivado, seguindo tudo aí certinho. Foi pra, 19 anos. Conheceu na igreja? Não. E, olha, eu conheci a minha esposa, até uma situação bem delicada, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu tava triste, cara. A minha esposa até brinca com isso, né? Que eu tava triste em casa e tal, aquelas coisas todas, tinha acabado de sair de um relacionamento, durou alguns anos, não lembro agora. E aí um amigo meu falou assim, Gabriel, vou sair de casa um pouco, cara, vamos para uma festa. Aí a gente foi para uma festa de um amigo meu que é primo dela. Sim. Uma festa de aniversário, churrasco e tal. E eu fui e conheci, olhei e falei assim, nossa, eu nunca tinha visto essa menina. Aí eu conheci. Só que quando eu conheci, eu estava voltando para a igreja, porque eu me afastei. Sim. Dos meus 14 aos meus 18 anos, eu fiquei fora da igreja. E aí conheci ela lá, eu estava voltando para a igreja. Minha esposa não era evangélica, era católica. E aí a gente começou a se conhecer, começou a namorar e tal, e aí assim foi. Mas a gente não era dentro da igreja, não. E aí hoje o senhor, como líder dos homens, né? Tem uma galera grande. O senhor, antes dessa liderança, o senhor foi líder de jovens. Sim. E aí o senhor pega as suas experiências lá que o senhor viveu em algum momento nesse período, por exemplo, que estava afastado, e passa para a galera. Como foi ser líder da juventude? Olha, Lima, antes de ser líder da juventude, eu fui líder de pré-adolescente. Pré-adolescente. Depois fui líder de adolescente. O que é líder de pré-adolescente? Quando é que a pessoa é pré-adolescente? Não, o pré-adolescente, ele é dos 10 aos 12 anos. É uma fase bem difícil, mas que eu vou te falar. Você tinha quantos anos nesse tempo aí do pré-adolescente? Rapaz, eu tinha 20. Tinha 20 anos. 20 anos liderando pré-adolescente. Aí era professor da escola dominical deles, e olha, eu vou te falar. Eu acredito, sabe, que muitos deles hoje estão bem. Eu tenho conversado com muitos deles. Fui nessa minha antiga igreja ministrado por eles. Alguns já pregaram, sabe, sobre a minha vida. E assim, foi muito bom. Isso foi no Rio? Foi no Rio de Janeiro. E, cara, foi sensacional. Eu tinha sempre essa forma de agir com o pessoal. E eu lembro que uma coisa que eu deixando bem claro para você aqui, vou deixar bem claro, registrado aqui, eu sou imbatível no totó. Imbatível. Deixando bem claro. O senhor que está dizendo. Não. O histórico diz. Tá certo. Deixando bem claro. Vamos correr atrás desse histórico aí. E aí, eu lembro que a turma, para você chamar a atenção deles, é um pouco delicado. E todo mundo gosta de ser desafiado. Sim. E eu fiz um desafio a eles. E na época tinha uma festa lá, que era Arraial de Judá. Era uma festa, tipo uma festa jesuína, né, que tinha comidas típicas e tal. E eu falei o seguinte, a gente vai jogar um totó. Vai ser de 10. Eu vou te dar de 8 a 0. Você vai estar já de 8 a 0. Se vocês ganharem, eu vou dar R$50 para vocês. Não sei se era 50 ou R$10 para vocês se divertirem na festa. Mas se vocês perderem, eu quero essa sala em silêncio. Aí minha esposa, que na época era minha namorada, falou assim, Gabriel, você tá doido? Que dinheiro que você tem para isso? Eu falei assim, não, Deus vai prover. Eu me garanto. Entendeu? Vai dar certo. Ela, não, mas se você perder, se der um azar, eu falei assim, não vai dar um azar não. Vai dar certo. E aí, resumindo, é claro que eram crianças e tal, eu ganhei todos eles. O senhor acabou de explicar o porquê do histórico. Porque era criança. Aí eu ganhei todos eles e a sala foi algo assim,
ficavam no silêncio. Todas as vezes quando eles tentavam fazer alguma coisa, eu lembrava assim, e você quer mexer com um rapaz, é você chamar ele de menino. Eu pensei que eu tinha tratado com um homem, não com uma criança. Eu mexia já com isso com eles lá atrás. E no emocional dos caras. E aí, Lima, só para terminar essa parte para eu responder o que você me perguntou, eu até me emociono um pouco sobre isso quando eu lembro, porque chegou uma certa... Eu dava aula à noite e a professora de manhã, ela precisou trocar comigo. E a parte da manhã, para você ter esses pré-adolescentes na sala, é muito delicado, né? Porque sono e tal, domingo, bater uma pelada, aquelas coisas todas. E cara, eu vou te falar, isso daí eu pude perceber que enquanto essa turma era comigo, que todos eles deixaram, assim, iam também à noite, né, claro, sim, mas não tinha frequência da manhã, mas começaram a ter. Então, assim, toda essa parte, né, de liderança, né, que hoje eu já lidero, já tem praticamente uns 18, 19 anos. Então, de pré-adolescente, adolescentes e jovens que são bem diferentes um de outro, né? Cara, me trouxe uma estrutura para eu estar liderando o departamento dos homens hoje, que também é algo diferente. Perfeito. Sabe? Que é onde que eu aprendi muita coisa. A gente já vai tratar sobre esse assunto de como liderar homens, porque a gente sabe que é um pouco mais delicado, tem seus problemas específicos e tal. Mas o senhor falou, passou por uma igreja batista, não é isso? Que o senhor conheceu sua esposa, não era um crente, mas aí o senhor chega na DEVEC. E aí o senhor é natural do Rio de Janeiro? Sim, Rio de Janeiro. Conheceu a DEVEC no Rio de Janeiro? Não. Então, aí o que acontece? Eu me afastei dos meus 14 aos meus 18, fiquei fora. Foi onde que eu te disse que minha cabeça, meu irmão, mudou muito, me tornei uma pessoa agressiva, comecei a ir para algumas baladas, boates e tal, torcida organizada que eu mais... O senhor era líder da torcida organizada? Não cheguei a ser líder, não. Mas eu gostava de estar lá, porque... Lá na Força Jovem do Vasco. Do Vasco. E ali, não ganha muita coisa o Vasco, né? Mas... Na verdade, eu não gosto de lembrar, não, porque o velho homem já está gritando aqui, tentando me lembrar algumas coisas, mas é algo que eu vivi lá que eu não incentivo ninguém a participar de uma torcida. Entendeu? Porque assim... Não lhe trouxe muitas boas lembranças. Assim, é bom você torcer, mas a parte... assim, quando da briga, entra no fanatismo... Não vou nem falar do fanatismo, porque assim, eu ia somente para brigar. A torcida em si, a organização, tem até um bom sentido, um bom objetivo, sabe, de ajudar, entendeu? Tem os seus momentos sociais também bacana, mas essa parte, para mim, eu tô falando de mim, eu ia para brigar para diminuir algumas dores que eu senti interna. Era isso que eu ia fazer uma pergunta de psicólogo. O que é que o senhor... qual era a motivação que o senhor tinha de ir para o jogo? Era só para brigar? E o que lhe motivava a brigar? Era algo interno? Algo para suprir algo que... Não, sim, porque o que acontece? É onde que entra. Irmão, eu sempre vou levantar a bandeira da família. A família é algo muito importante. E a família a gente não escolhe, né? Você não escolheu o pai. Você não escolheu tua mãe. Perfeito. Entendeu? Deus deu você aos seus pais. Então, a ausência paterna para mim, a ausência que eu estou te falando, meu pai sempre me deu muita coisa. Mas por um período de tempo, a presença dele, que era aquilo que eu precisava, eu não tinha. Não estou falando aqui, não estou de mimimi, essas coisas não, nem de... Mas meu pai sempre foi uma pessoa, mas o que eu queria era que meu pai estivesse dentro da minha casa com a minha mãe. Entendeu? Apesar de todas as circunstâncias, acho que nenhum filho quer ver os pais separados. Então, aí comecei a ver algumas diferenças e aquilo, me enchia. E aí, olha, eu fazia judô, eu fui expulso. Em informática, eu fui expulso. Em inglês, eu fui expulso. O boxe, eu fui expulso. Tudo brigando. Pela agressividade. Pela agressividade. Entendeu? Então, nisso daí foi algo muito delicado. E aí, por exemplo, eu misturei porque, deixando isso bem claro de novo, eu sou muito vascaíno. E por sinal, muito mesmo. Muito vascaíno. Entendeu? E eu não gosto daquele outro time. Entendeu? Qual é o nome do outro time? A minha boca só sai coisa santa. Entendeu? E aí, entendeu? Então, e aí vamos lá. Então, o que acontece? Eu já estava sensível à voz, porque, meu irmão, não tem como, guarde isso.
Queria que você guardasse isso. Não tem como a gente que já teve um encontro com Deus não sentir falta. A gente passa até por algum período, a gente passa até por algum tempo, algumas coisas desse nível, mas a gente sabe que falta alguma coisa. E quando a gente vê essa falta, a gente sabe que é Cristo que falta. Então, eu larguei a torcida por causa de uma situação. Quer saber sobre a situação? Eu já estava lá, já estava meio balançado e tal, aí foi um jogo Vasco e Fluminense. E aí as famílias, né, que a torcida ia para São Januário, para depois de São Januário ir para o Maracanã. O senhor é de que bairro lá Onde eu moro? Sim. Não, hoje eu moro em Del Castilho, mas eu morava antigamente em Caxias. Em Caxias. Entendeu? E aí, cara, quando a gente saiu, a gente veio de São Januário a pé, passou pela estação do trem. Quando a gente chegou, cara, tinha um grandão russão do time do Fluminense. Aí a torcida chegou e falou assim: pô, irmão, tira a camisa, para não passar vergonha na frente da tua esposa. Aí tirou. Aí ela também tava. Aí os caras falaram assim: agora tira dela também. Aí tirou a camisa dela, ela só ficou de sutiã. Porque aquilo ali já mexeu comigo. Porque isso eu nunca fiz. Mas aquilo já mexeu comigo. E aí, tal, a gente lá no jogo e tal, aquelas coisas todas. Inclusive o Vasco ganhou de 3-1 na época, né? Deixamos registrado. Faz muitos anos isso, né? Pô, meu amigo. Mas continue. Na verdade, tem alguns anos mesmo. Aí, o que acontece? Porque hoje em dia, meu irmão, vai ser delicado. Aí, vamos lá. O que acontece? E quando a gente saiu, e a gente tinha alguns pontos de encontros para o confronto. Quando já era programado para ter as brigas. Isso aí. Aí, quando a gente saiu, cara, tinha um trailerzinho de cachorro-quente. Aí os caras começaram a pegar, empurraram a mulher, pegaram batata palha, salsicha, ovo de codorna, saiu comendo e tal, pão. E eu olhando tudo aquilo e tal, não sei o quê. Isso já foi mexendo com você? Não, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí a gota d'água, eu lembro como fosse hoje, Lima. Tinha um senhor, aproximadamente uns 70 anos, sentado num banco, com isopor cheio de água, refrigerante e cerveja. Eles empurraram o senhor e levaram tudo. Aí eu falei o seguinte: hoje chega. Como eu disse para você, eu sempre fui muito decidido. Se eu decidir uma coisa na minha vida, irmão, para eu voltar atrás, aí eu falei para um amigo meu, falei assim: irmão, nunca mais eu volto para uma torcida organizada. E aí, só um ponto, o senhor é militar hoje? Sim. E aí nesse período o senhor já tinha, o senhor é militar, qual é a arma, qual é a força, né? A força, eu sou da Marinha, sou sargento da Marinha. Da Marinha. Então eu entrei na Marinha com 20 anos. Entendeu? Então, como eu disse para você, esse período ali foi os meus 18. Sim. Entendeu? Aí, os meus 18, eu fiquei esse de 18 a 20, né? Um tanto quanto tumultuado os seus 18 anos ali. Meu 18 né? Foi delicado. E ali, cara, eu parei assim, continuo torcendo pro meu time, claro, na alegria. Na tristeza. Na tristeza. Muito mais tristeza do que alegria. Cara, a gente tem vários títulos, né? Mas a gente vai voltar em breve, tô orando por isso. Mas... e ali, o que aconteceu? Eu entrei para a Marinha, tá? Depois de um tempo, a minha esposa entrou para a Aeronáutica. Sim. A sua esposa também é militar? Minha esposa é militar também. Aí minha esposa entrou para a Aeronáutica. E aí o que aconteceu? Ela estudou muito, Lima. Estudou muito. Na época, a gente estava ajudando. Então o senhor entrou junto, vocês entraram junto, não foi? Não. O senhor não conheceu ela lá, nem... Não, vocês entraram... Já estavam juntos. A gente morava no mesmo bairro, né, em Caxias. E aí, quando eu a conheci, eu estava estudando para fazer a prova. Sim. Entendeu? E aí, eu passei na prova. Ela não tinha idade, eu comecei a namorar minha esposa. Eu tinha 18, ela tinha 14. Só para você ter uma ideia. Então, aí depois de alguns anos, eu na Marinha, a incentivei para estudar, para fazer a prova da Aeronáutica. Sim. Aí, ela não passou na primeira. Né, ficou na reserva na primeira, ela passou, o testemunho dela é incrível, irmão. Incrível mesmo. E tem abençoado muitas pessoas mesmo. E aí ela passou na segunda prova. E aí eu falava para ela o seguinte, no namoro: a gente só vai casar depois que você passar no concurso federal, concurso público. Aí a gente casa. Aí ela estudou, ela também, né, mano? Com todo respeito, ela não vai perder um negão como esse, né? Com todo respeito, só para deixar bem claro. E aí ela foi, estudou.
passou na segunda prova, e meu amigo, ela estudou muito lá, porque quando ela entra, tem toda uma seleção, né, de provas lá para no final ter uma classificação para jogar para as OMs do Brasil inteiro. Então aí abriram um leque de muitas filiais, muitas OMs em vários estados. OMs é o quê? OMI é Organização Militar, um quartel. Certo. Entendeu? Um quartel. Aí apareceu vários quartéis em vários estados e tal. E o nosso objetivo era o quê? Era ela se formar, a gente casar. Entendeu? E a gente já tinha dado entrada numa casa aqui no Rio de Janeiro. Irmão, pra você, e a gente era da Igreja de Nova Vida nessa época. Certo. E aí o que aconteceu? Abriram 14 vagas para o Rio. Ela foi a 15ª. 14? 14 vagas, ela foi é claro, estou falando para o Rio de Janeiro. Sim. Para voltar para o Rio de Janeiro, ela foi a 15ª a escolher. Você me perguntou como que eu cheguei na DEVEC. Isso. E aí, a gente orou. Apareceu Rondônia, Roraima, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Natal, apareceram vários lugares, no Sul também. A gente orou, pediu a Deus uma direção. E Deus nos direcionou para Natal. Aí a gente Então o senhor conhece a DEVEC em Natal? Em Natal. E aí lá em Natal, eu já tinha ido a Natal com um noivado de um amigo. Eu conhecia lá porque tem uma rua, né, de acesso lá que corta ponta a ponta. E eu falei assim, e a gente lá em Natal, eu vi a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu falei assim, cara, a gente chegou lá no período do ano novo, do Natal, ano novo, foi no finalzinho do ano. Sim. A gente falou assim, vamos passar o final do ano aqui. Essa igreja bonita, grande, ela é uma igreja muito bonita. Muito bonita. E o local bem... dá uma presença também, né, pelo o acesso. Sim. Ali, que é perto da BR. E aí a gente foi. E lá, meu amigo, a gente sentiu de Deus nos direcionou a permanecer lá, e a gente conheceu a DEVEC lá, e, meu irmão, foi uma bênção. E aí é onde inicia essa sua trajetória na liderança? Foi na DEVEC ou nessa outra aí? Na juventude? Não. Nessa Nova Vida a gente já liderava lá. Mas aí que eram os pré-adolescentes. E os adolescentes. E os adolescentes. E aí minha esposa começou a pregar também. Minha esposa, ela é uma excelente pregadora, assim, para mim, assim, sem demagogia alguma. Claro. Para mim é a pregadora, porque eu sei quem ela é, aquilo que ela vive dentro de casa. Então a pregação dela é um resumo de tudo aquilo, da experiência com Deus que ela tem. Então é uma mulher incrível, profunda na palavra também. E aí lá na época de Nova Vida ela pregava bastante, e aí a gente foi crescendo. Aí quando chegou em Natal, aí fui chamado para ser obreiro na igreja. Quem era o pastor lá nesse período? Nessa época era o pastor Calmon. Pastor Calmon. O pastor Calmon. Mas aí, acho que o senhor falou uma vez que o seu primeiro pastor foi o pastor Edson. Isso. A gente chegou em dezembro, o pastor Edson era lá o pastor da igreja. E aí o pastor Edson ficou até fevereiro. Sim. E aí depois veio o pastor Calmon. E a gente não estava ainda tão adaptado à igreja. A gente estava ainda visitando, né? Com saudade ainda do Rio de Janeiro, bem delicado ainda. E aí a gente foi se integrando cada vez mais, assim, um pouco mais na gestão, né, do pastor dirigente, pastor Calmon lá. E aí o que aconteceu? E aí eu fui com mais ou menos uns 6 meses de casado, eu fui ser o vice-líder do departamento da família. Olha aí. Aí o pastor foi e falou assim, Gabriel, você vai ser o vice-líder aqui e tal, com a sua família. E interessante falar isso, por quê? Porque eu automaticamente, Lima, eu escutei, eu sempre entendi que a voz do pastor é algo muito importante. Eu pensava o seguinte, 6 meses, cara, de casado, o que eu vou ter para oferecer? Mas se o meu pastor tá vendo um potencial em mim, perfeito, eu vou. É isso aí. E eu fui. Só que eu não fiquei nem 3 meses. Por quê? Porque a líder de jovens na época tinha saído, ia voltar para o Rio de Janeiro, e o vice-líder assumiu a liderança, e o pastor foi e me chamou para ser vice-líder. Aí fui ser o vice-líder da juventude, depois me tornei o líder da juventude, né, do Connect lá em Natal, e o meu tempo em Natal tinha se encerrado. Eu já falei algumas vezes, Lima, que Deus fala não.
e Deus fala. Eu pensei em sair da Marinha nessa época, para ficar em Natal. Porque, olha, a juventude é incrível lá, eu fiz vários amigos, filhos espirituais. Cara, eu tenho uma dívida de gratidão com muitas pessoas lá. Mas a sua chegada em Natal foi referente por conta da sua esposa. Da minha esposa. Aí o senhor pediu transferência? Aí eu pedi transferência porque existe uma lei federal que quando os dois são de níveis federais, sim, um pode acompanhar o outro sem ajuda de custo, entendeu? Aí minha esposa recebeu o dinheiro, né, da movimentação dela de São Paulo para Natal e eu saí do Rio para Natal sem receber nada. Fui como a gente chama de ajuda de cônjuge. Ajuda de cônjuge. Mas esse ajuda de custo significa o quê? O senhor ganha seu salário, só não ganha uma mais. A movimentação é por cônjuge, entendeu? Entendi. Aí a gente foi sem auxílio de financeiro referente. Eu, né, fui sem auxílio financeiro referente a isso. Referente à mudança. O salário é garantido não, lá, com certeza. só não tem esse adicional pela mudança. Isso aí, só não Perfeito. Tem. E aí o senhor chega até líderes dos jovens de Natal. Jovens de Natal. E volta para o Rio. Eu voltei para o Rio porque eu tinha que fazer um curso de sargento que é presencial no Rio. Então, como eu estava te falando, eu pensei até em sair da Marinha para ficar em Natal. Porque eu teria que voltar. E para eu permanecer em Natal... Não queria. Para eu permanecer em Natal, eu teria que sair da Marinha. Aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, falei assim, Karen, olha, você consegue sustentar a casa financeiramente 2 anos? Que eu vou passar por um concurso aqui, se eu ficar 2 anos estudando, eu vou passar por um tribunal, ou então uma polícia rodoviária ou civil, alguma coisa assim, e a gente permanece aqui. Ela, não, Gabriel, claro, se Deus falar com a gente... Beleza. Eu tinha conversado com o pastor Anderson, que aí, no caso, era o pastor Anderson lá. E o pastor, não, meu irmão, vamos embora e tal, não sei o quê. Na mesma madrugada, Deus falou assim, teu tempo em Natal acabou. É o tempo de você voltar para o Rio. Aí eu voltei para o Rio, né, ajudei a juventude do Rio, né, e depois voltei para o Rio em 2016, ajudei ao departamento de jovens, aí fui líder da IBD dos jovens, fui o líder da consagração, fui o líder da intercessão e fui o líder do Alfa, que é os rapazes. Sim. E aí passei esse tempo, 3 anos lá, aí assumi a juventude nacionalmente. Aí fez aí o trabalho, meu amigo. Assim, mas na verdade a gente já pegou o trabalho andando. É pela construção, né, pastor? Você continua assim, ali, vai chegar um momento que naturalmente o senhor vai colocar a sua cara no projeto, no departamento, né? Mas a gente sempre pega ali. E aí o senhor assume a juventude. Passou quanto tempo ainda na juventude, na liderança? Passei 3 anos na juventude. É 3? 2000, contando 2019, 2020, 21, 22. Passei 3 anos. 3 anos. Na liderança. Na liderança, nacionalmente. Né? Sabendo assim que a gente assumiu uma liderança, né? A gente foi o sucessor do pastor Samuel, que fez um excelente trabalho. E assim, a juventude já voava e a gente procurou dar continuidade a um trabalho que tinha sido feito. A gente já ajudava ele. E assim, aí, meu amigo, trabalho, assim, os jovens da nossa igreja, isso eu posso falar com muita propriedade, não só na sede no Rio de Janeiro, mas os jovens da nossa igreja têm um potencial incrível. Verdade. Incrível. Eu vou te falar por ter ido em várias das nossas filiais e eu pude perceber, tanto na área ministerial quanto na área secular, sabe, são excelentes, tem professores seculares, tem engenheiros, advogados, sabe, médicos, ou seja, a nossa juventude, a juventude da ADVEC, com todo respeito, meu amigo. É um ponto fora da curva. Muito. E aí o senhor entra, aí como aconteceu o convite do senhor sair lá dos jovens para assumir os barbudão, os homens vencedores? O AU. O AU. Cara, olha, então, eu, sendo bem sincero, eu fui pego de surpresa, né? Eu não esperava para esse momento, né? Mas foi o final de uma conferência, o nosso pastor me chamou, conversou comigo e falou assim, Gabriel, olha, a gente tem um departamento que a gente vai iniciar e eu tenho orado ao Senhor há algum tempo e Deus tem me direcionado você, entendeu? Então hoje eu vou estar te movimentando da juventude para liderar o departamento de homens. Eu falo para você que para mim foi assim, eu logo de imediato eu falei assim, caramba, e agora e tal? Por quê? Porque
sendo bem sincero, eu já estava confortável, sabe? Sim. Porque já era a terceira passagem de liderança de jovens, então a gente já sabia quando fazia um gabinete, uma palavra, sabe? O estudo, Já estava consolidado, não estava confortável. Entendeu? Já estava confortável. Então aí era algo novo. Então, Lima, de uma parte eu fiquei um pouco assustado. Sim. Porque eu falei assim, caramba, e agora? Só que eu escutei duas palavras, que aquilo ali foi a virada de chave. O pastor Silas falou assim, Gabriel, eu vou estar junto com você e você pode contar comigo. Cara, aquilo ali, e com todo o respeito, irmão, você ouvir isso do nosso pastor, cara, isso daí te dá um gás, um ânimo, entendeu? Que você vai assim, não, mãe, então vamos embora. Então se o pastor, e eu, por isso que eu sempre falo, meu irmão, ou eu acredito na voz, ou então eu não acredito. É isso aí. Entendeu? Não tem meio termo, não. Então se o pastor está me direcionando para isso, então porque ele entende, pela autoridade que ele tem, ele entende que eu sou a pessoa para aquele tempo. E aí, meu amigo, olha, aí a gente entrou de cabeça. E aí, para o senhor, se o senhor pudesse pontuar aí uma diferença ou duas diferenças entre liderar jovens e liderar homens. Porque lá na juventude também tem homens, né? Claro, tem. Claro. E o senhor falou do Alfa, por exemplo. Sim. E aí, para o senhor, qual foi a diferença maior? Ou está sendo a diferença maior? Porque acho que seu primeiro ano dentro primeiro ano. Liderando os homens, é um departamento que está crescendo, que de fato tem chegado a patamares altíssimos na nossa igreja, tem feito a diferença. E para o senhor, qual foi não vou dizer a maior diferença, talvez, que o senhor pode pontuar aí? Tá. A maior diferença, eu vou falar para você sobre o comprometimento, entendeu? A intensidade. Porque os jovens, eles são mais intensos. Né? São mais. Os caras são alto de eles chegam a ser... Só que assim, o que acontece? Só que agora eu estou lidando com o sacerdote do lar. Sei. Eu estou lidando com o pai de família. Eu estou lidando com aquele que direciona a casa. Eu estou lidando com a pessoa que precisa fazer acontecer. Então, é uma pessoa madura, entendeu? Apesar de que lá no departamento tem alguns novos jovens, né? Não de 20 anos, mas assim, tem uns de 30, 28, tem uns mais maduros, experientes. Então, assim, o que eu pude ver de diferença, eu vejo a diferença nas brincadeiras, na postura, sim, na seriedade. O senhor não tem, uma pergunta que deixa eu cortar aqui, mas claro. O senhor não tem, não vou dizer medo, mas o senhor não tem uma preocupação do departamento dos homens mas ficar meio que como se fosse o departamento dos senhores ali? Olha, assim, acho que a palavra certa não seria medo, né, em si. Eu não tenho esse receio, não. Sim. Sabe? Porque eu acredito, sabe, que não é pela idade, entendeu, da pessoa. Eu vejo, hoje, por exemplo, se o pastor, ele poderia ter colocado algumas outras pessoas no meu lugar, porque tem vários homens com muito potencial. Mais experiência, talvez, entendeu? Mais idade também. Sabe? Um potencial incrível para esse tempo. Entendeu? Então, o pastor está dando um recado. Entendeu? Uma postura, né? Por exemplo, eu não tive outro trabalho, né? Na nossa conversa aqui, sim, você viu que eu sempre falei que eu fui militar. Antes disso, eu era um estudante. Entendeu? Então, hoje eu também trabalho com homens, né? Ou melhor, há alguns anos, sim, eu trabalho já com homens. É claro que o militarismo é diferente de uma igreja. No militarismo a gente trabalha em hierarquia, disciplina e ponto final. Entendeu? Então, lá não tem como. Igreja tem isso e outras coisas mais. Entendeu? Né? Agora, eu não tenho esse receio. Porque assim, eu não tenho esse receio porque hoje a nossa igreja, ela tem avançado muito. Ela tem um pastor, né, o nosso pastor, ele está à frente do tempo que ele está vivendo. Isso eu falo já há alguns anos, já não é agora, entendeu? Então, a visão do nosso pastor é uma visão bem para cima, bem para frente. E é claro que hoje a gente acaba adaptando, entendeu? Muitas coisas para as diversas faixas etárias, entendeu? Então, assim, eu acredito, Lima, talvez eu possa ser repetitivo aqui na fala, mas eu acredito muito naquilo que Deus tem colocado no meu coração, sabe, para esse tempo. Perfeito. Sabe, e você pode ter certeza que o meu máximo eu vou estar entregando para o reino, porque eu sei muito bem, eu contei um pouco aqui para você, eu sei muito bem de onde Deus me tirou para a posição que Ele está me colocando. Então, eu preciso, apesar de Deus
entre aspas, não precisar disso, sabe? Mas eu vou procurar fazer algo para tentar devolver, coisa que eu nunca vou conseguir, tudo aquilo que ele tem feito para minha vida. Então, hoje o departamento, ele tá com homens de 30 e poucos, de 40 e poucos, 50 e poucos, 70 e poucos, tem um irmão lá de 80 e pouco que tá lá. Que isso é bom porque você tem um cara de referência, de responsável, de mais experiência, na verdade. Agora, a gente tem conversado muito sobre a questão de ali nas quatro paredes da igreja, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta mais de fora, para fora da igreja. Como o senhor tem visto essa sociedade que hoje a gente tem de menosprezar a masculinidade, chamar de tóxica, criar homens sensíveis, não que o homem não seja sensível, mas criar esses homens frágeis? Como o senhor tem analisado isso liderando um departamento de homens? Olha, Lima, eu não tenho problema nenhum com mulher forte. Meu problema é com homem fraco. Sim. Esse é o meu problema. Entendeu? Porque assim, o homem ele precisa entender sobre o posicionamento dele para esse tempo. A maior questão e discussão e que a gente pensa em colocar é o quê? É não tornar o cara machista, autoritário. Mas lembrar que a autoridade dentro da sua casa, você como um homem casado, Sim. é você. Entendeu? A autoridade é você. Isso daí segundo aquilo que rege, aquilo que a gente crê, que é a Bíblia Sagrada. Então, hoje o crescimento dessas opiniões da sociedade para mim, o forte é a omissão do homem. Homens omissos. Homens que transferem a responsabilidade ou tentam transferir a responsabilidade que está nele para outra pessoa. Mas o senhor acha que isso é referente? Assim, o homem ele faz isso e vem de onde isso? É imposto? Ou é algo que ele não consegue, o próprio homem não consegue desenvolver isso no seu íntimo? Definir isso é um pouco delicado. Mas, por exemplo, vou te falar sobre o seguinte, olha. A Bíblia vem falando sobre o seguinte, sobre o casal, né? A mulher precisa amar o marido como... Ou melhor, a mulher precisa ser submissa ao marido, né? Ser submissa ao marido. Então, ela ser submissa, ela está sob uma missão. Entendeu? Aí eu vou te falar, como ela vai estar sob uma missão quando o marido não tem uma? Se o marido não tem uma missão, como que a mulher vai ser submissa? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. É importante. Entendeu? Aí, pensa nisso, o marido tem que ter uma missão para a mulher ser submissa, ser sob a missão dele. Só que aí o versículo também fala que o marido ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a responsabilidade do marido é algo muito fora da curva. A responsabilidade do homem, e aqui é por isso que eu estou deixando bem claro aqui, não sendo machista, Sim. mas o homem ele tem uma responsabilidade. Só que muitas das vezes o que o homem quer fazer? Ele transferir a responsabilidade. Sabe aquele negócio de, por exemplo, o filho está brincando, fazendo um montão de coisa, eu vou falar com a tua mãe. Não, cara. Você como marido, você precisa definir. Você como pai, você precisa definir. Eu aprendi uma coisa com um determinado pastor, que ele falou o seguinte, quando o filho destratar a mãe, você precisa chamar, você como pai, você precisa falar assim, não fala assim com a minha mulher não. Não é falar assim, não fala assim com a tua mãe. A criança precisa entender que aquela mulher, ela tem um marido. E hoje, você como marido, você sabe muito bem que, meu irmão, pode mexer com um montão de gente, mas se mexer com a tua mulher... Entendeu? Não é por aí, entendeu? Então, hoje, o que eu vejo são isso. É um crescimento do universo feminino muito grande. Eu acredito que precisa, né, nas medidas do possível, crescer sim. Ter esse espaço. Entendeu? Ter esse espaço, isso daí, cara, é saudável não, e é bom que aconteça. Isso daí, a gente precisa nem discutir isso. Verdade. Mas, o que eu entendo é que tem homem que acaba se omitindo. O homem já é mais calado, já é mais observador, entendeu? A mulher, na maioria das vezes, fala um pouco mais, porque o cara é mais na razão, a mulher, às vezes, é mais sensível, nesse ponto, mas você vai enxergar que o cara acaba fazendo o seguinte, não, hoje em dia, irmão, tem cara com 30 anos na cara do que não quer casar, cara. Quer morar com os pais lá porque tá confortável. Não sabe o que é uma conta de luz, pô. Não sabe o que é dividir uma despesa, não sabe o que é.
entendeu? Tem medo de entrar numa família. Às vezes, eu vou ser sincero para você, às vezes eu também acredito, que não é na maioria, mas eu até estudei um pouco fiz um estudo sobre isso, sobre a proteção da mãe, cara. Vou te fazer uma pergunta, você sabia que o maior índice de divórcio são quando os filhos saem de casa? Pastor. Entendeu? A maioria dos divórcios são quando os filhos saem de casa, porque aí fica o marido e a mulher sozinhos dentro de casa. Aí, porque a dedicação sempre é mais para os filhos. Aí o que acaba acontecendo? Aí chega lá... Não tem mais um... Não tem. É feito na pandemia. A pandemia teve um índice altíssimo de divórcio pelo fato de que as pessoas estão acostumadas a saírem para trabalhar, terem seus problemas externos ou ir para casa para dormir. Sim. E aí na pandemia não era todo mundo em casa. Então o índice de divórcio no período de pandemia aumentou muito. Entendeu? Então, tipo assim, aí você vai ver, cara. Você vai ver que o cara tá nessa. Hoje a gente tá... Tem homens, cara, que não sabem se posicionar como homem. Então, o problema não é o fato das mulheres estar adquirindo espaço. O problema é que os homens... No meu ponto de vista. Os homens não têm a atitude de ser homem. Está transferindo a responsabilidade que é dele. Não é tirar a responsabilidade da mulher. Nosso pastor fala sobre isso. O homem faz acontecer, o homem direciona a sua casa, o homem é o cabeça ali, o cara, meu irmão, o cara que decide, que define. Você pode fazer essa pesquisa em 10 mulheres. O que a mulher espera de um homem? Eu posso ter certeza do que eu estou te dizendo. Que a maioria delas vão dizer o seguinte: segurança. Segurança, é cuidado, o principal. Conforto. Entendeu? Proteção. Proteção. Você está me entendendo? O que a mulher... Meu irmão, todo respeito. A mulher não visa, sabe, beleza somente externa, não. Aquele negócio que o pessoal ficava falando que a mulher quer ver dinheiro. Não, mulher de Deus. Ela espera de um homem de Deus segurança, proteção, conforto. Só que aí é aquilo. Como que você está dentro de uma casa onde que o seu pai é o que faz isso e você é sempre a segunda via, sempre o segundo o ponto, aí você vai adquirir uma casa e como é que é? Como que nasce isso? Eu não acredito que seja somente culpa dos pais, mas tem muitos homens que não querem aprender. E aí tem a questão também da criação dos filhos, que os homens, na maioria deles, se omitem e acham que isso é de responsabilidade das esposas. E as mulheres, hoje, com esse mundo moderno, como a gente está falando aqui, as mulheres têm ganhado espaço, e isso muitas delas, a minha é um exemplo disso, trabalha fora, estuda à noite, ainda tem filhos para criar, e o marido acha que o horário dele é só aquele trabalhar e ir para casa e acabou. Sim. A mulher tem um primeiro, segundo turno, terceiro turno para fazer suas coisas, o homem às vezes se omite nessa parte também de criação dos filhos, e aí vai criando filhos doentes. Sim. Às vezes é um pai que está ali, mas não é um pai presente, não compartilha, não ajuda, isso também é um problema. É aquilo. Existe uma diferença de dar presente e ser presente, né? É uma diferença absurda. Verdade. O filho até quer o PlayStation 5. Sim. O tênis da Nike top. Entendeu? Quer o tênis bonzão. Mas a presença, ela vale muito mais. Sabe? E hoje, o que acontece? Está sendo trocado a presença por um celular, por um jogo, um celular, por um vídeo. Por horas ali no YouTube. E assim vai. Entendeu? É claro, a internet, eu acredito que veio. A pessoa que sabe trabalhar com a internet é saudável, você aprende bastante coisa. Mas também tem muita coisa que não presta. Então, assim, Lima, eu penso no seguinte: não vai adiantar eu ser um bom pastor, um bom líder, e ser um péssimo marido, e ser um péssimo pai. Eu sempre falo o seguinte, quando eu faço algumas aplicações em um texto, eu faço uma pergunta assim: vem cá, você gostaria de, por uma menina, por exemplo, você gostaria de ter um marido igual ao seu pai? Você gostaria de ter um pai para os seus filhos igual foi o seu pai? Aí eu sempre faço a pergunta. Às vezes faço uma pergunta para o homem: você gostaria de ser um marido igual o seu pai é? Você gostaria de ser um pai igual ao seu pai? A maioria das vezes, na questão do pai, não levanta a mão. A maioria.
Ou seja, está dizendo o seguinte: eu não quero ser um marido igual meu pai é. Eu não quero ter um marido igual meu pai. Eu não quero ser um pai igual meu pai. A maioria. Aí tem algumas justificativas, talvez. Ele não soube com o seu pai, né? Que o seu pai não aprendeu com o avô, aquelas coisas todas, e não tem como transferir. Só que hoje, a gente que tem Cristo no nosso coração, que mora dentro de nós, hoje a gente pode mudar isso. Porque para mim vai ser a maior, eu vou deixar isso bem claro aqui, para mim a maior tristeza na minha vida é se um dia um líder ou um pastor, quem quer que seja, fizer essa pergunta para minha filha e falar assim: você gostaria de ter um marido igual ao seu pai? Ela falar que não. Aí, irmão, não deu certo. Não deu certo. Entendeu? Aí não valeu a pena. O que o senhor acha que hoje em dia o que está faltando para o homem ser homem? Se eu pudesse definir algo outro tipo ali, mas eu acho que é isso aqui que falta. Seria o quê? Olha, caráter, hombridade, posicionamento, sabe? Ser família. Ser família, sabe o que é ser família? É você, meu irmão, o homem de verdade não é ter muitas mulheres lá fora. O homem de verdade é honrar sua única esposa. Isso é ser o homem de verdade. O homem de verdade, cara, é você ter tempo de qualidade com seus filhos. Porque a gente está formando uma geração ali. A nossa geração, eu sei que você deve ter uns 50 e poucos anos, mas tô brincando. Sei que a gente tem uma faixa etária... A mesma idade. A mesma idade. Eu estou bem mais conservado, é verdade. Tá morto. Aí o que acontece? A gente tem a mesma idade. Na nossa infância, irmão, na nossa adolescência, era totalmente diferente do que é hoje, da facilidade. Hoje no celular você entra em vários aplicativos, você roda o mundo. Na nossa época não tinha isso. A época dos nossos filhos, a tendência é piorar, mano. Então, se a gente não colocar uma base nisso, se a gente não entender que, calma aí, Deus confiou a mim uma família, Deus confiou a mim, cara, uma esposa, uns filhos, cara, que eu preciso direcionar. A gente vai, aí eu ficaria aqui horas falando sobre isso, porque tem pessoas que hoje preferem fazer hora extra do que chegar cedo em casa, mano. E aí vai vendo a televisão colocando lixos, desculpa o termo, para dentro da casa, e você tá ali. Eu acredito que o homem não tá lá, meu irmão, só para prover, para deixar a despensa e a geladeira cheia, não. De comida, não. Não é isso, não. Tem princípios, cara. Verdade. Tem princípios, e como a gente tá falando de homens, né? Certo. Tem princípios que o pai precisa ensinar. Só que hoje em dia tem mães que estão fazendo o papel dela de mãe e estão fazendo alguns papéis de pai. Justamente por quê? Pela ausência paterna. E aí o problema às vezes não é a falta de uma... Eu acho que seria mais até pelo fato da falta de uma figura. Sim. Masculina. Porque às vezes assim, existem mães solteiras e aí tem feito um papel. Mas às vezes o que é pior é ter um homem dentro de casa que não assume a sua responsabilidade. Sabe, aí a mulher acaba tendo que fazer esses dois papéis. Fazer, porque alguém vai precisar preencher. Alguém precisa. Porque a lacuna, ela precisa ser preenchida, irmão. Entendeu? Então, se uma parte não faz, aí, por exemplo, você trabalha, fora você citou que você trabalha, tua esposa também. Aí você trabalha, aí você tem o direito de chegar em casa, jantar e dormir pro outro dia. E atenção pro filho. Aí eu aprendi o seguinte: o seu filho vai aprender, cara. Com quem? Se ele não aprende contigo, ele vai aprender com alguém. Alguém vai ensinar. Aí eu pergunto a você, aí esse alguém eu vou chamar de vida. Sim. Aí a vida ensina. Só que a vida, ela não vai ensinar o seu filho, de repente, com a paciência, com as instruções que você tem. O caminho que deve seguir. Perfeito. E aí na vida, a estrada da vida, tem buraco, tem quebra-mola, tem sinal de trânsito, né? Então, tem muita coisa que a vida vai... E aí, como é que acontece? Tem curvas. Tem uma mão que é só... Não é de mão dupla, é só de um... Então, assim, a vida, ela não, de repente, não vai ter a paciência. Eu sempre falo que a oportunidade, ela passa, ela vai passando. Ela não vai falar assim: oi, eu sou oportunidade. Vai não, cara. E a vida, ela vai ensinar. Aí eu pergunto a você: e como que vai ser isso? O ensinamento ao seu filho. Quem será o seu filho, cara? Olha, eu aprendi uma coisa, Lima, na nossa conferência.
dos homens. Um dos convidados falou o seguinte: olha, o homem tem que botar a família para trás dele, não no termo pejorativo, sim, né? E falar o seguinte: olha, aqui é comigo. Por que eu estou falando não um termo pejorativo? Porque na nossa época a gente escutava uma palavra que falava assim: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Cara, a mulher hoje, ela multiplica, ela não soma somente. Exatamente. Ela multiplica. Eu vejo a mulher, eu falo o seguinte, que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. A mulher é uma essencial na nossa vida, e eu dou muito glória a Deus pela vida das mulheres, principalmente da minha esposa, sabe? Que tem um papel fundamental. Agora, tem certas coisas, o homem, ele coloca limite. Por que provavelmente você já escutou algumas pessoas falando assim, lá de antigamente: olha, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Eu vou falar para o teu pai. A figura paterna é isso, cara. Gera respeito. Eu fui ver um filme uma vez que o rapaz, o menino, né, adolescente, começou a usar drogas. A mãe viu. Começou a falar um montão de coisa, ele foi mal criado com a mãe e tal. Aí ela falou assim: eu vou falar com o teu pai. O pai dele chegou. Quando o pai dele chegou, foi falar um montão de coisa para ele, e quando ele foi falar, aí ele: olha só, você está falando com o teu pai, você abaixa o tom. E ele logo abaixou e ficou calado. Tem certas coisas, cara, que o homem precisa fazer. E aí é isso que falta hoje. É isso que falta, acho que as famílias hoje elas estão sendo atacadas de todos os lados. E aí, se não tem uma figura paterna, uma figura masculina ali para fazer isso que o senhor acabou de falar, colocar a família para trás e dizer assim: aqui é comigo, a sociedade ela tende-se ao fracasso. Eu vou ver se eu acho aqui uma questão que eu até tinha colocado no meu celular, que eu vi num site bem bacana, que a gente tem, eu particularmente, eu não sei qual foi a última vez que eu escutei isso, entendeu? Aqui achei. Frases que precisam voltar urgentemente ao cotidiano dos homens. Olha só. Fale como homem. Haja como homem. Carregue o mais pesado, porque você é homem. Engula o choro e responda: esse arranhão aí não foi nada, porque você é homem. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Isso daí era... minha avó... direto. Para de frescura, porque você é homem. Isto não é coisa de homem. Isto não é brincadeira de homem. Isto não é roupa de homem. Limpa o quintal, tira o lixo, vá trabalhar. Não é mais que a sua obrigação. Não seja frouxo. Se vira, porque você é homem. Tome vergonha na cara, porque você é homem, e ponto final. Homem não bate mulher, seja homem. Isso tudo aqui são palavras que eu até tirei aqui e printei, que realmente, cara, a gente precisa voltar. Tem fugido do nosso cotidiano. Tem, cara. Dos ensinamentos dos pais para os filhos. Coisa normal e tá deixando, cara. E ninguém fala nada. Agora, dentro da minha casa, eu costumo dizer o seguinte, Lema, que a minha filha, e você vai ter esse privilégio, porque nós somos amigos, independente de departamento, igreja, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você. Obrigado. E você, irmão, vai conhecer minha filha. A minha filha, ela não vai ser conhecida como a filha do pastor Gabriel. Ela tem um nome. O nome dela é Sara Pinheiro. Então a gente está criando a nossa filha para ser Sara Pinheiro. Não é para ficar na sombra de alguém. Entendeu? Então, eu não vou falar para você, erro, tenho minhas falhas, claro. Estou aprendendo, minha primeira filha. Somos seres humanos. Mas, meu irmão, tanto eu quanto a minha esposa, a gente não vai estar regando. A gente pensa em ter mais 2 filhos, entendeu? Se assim Deus crescer e multiplicar. Independente se forem vir 2 mulheres, ou um casal, ou 2 rapazes. A criação, é claro, com situações diferentes. Claro. Mas a pegada vai ser Perfeito. Entendeu? João, como é que a gente tá aí? 1 hora. 1 hora? 1 hora já? Rapaz. Vamos encerrar, vamos começar a puxar para o fim. Mais uma pergunta cabe ainda? Vamos lá. Show, eu parei aqui, mas... Comigo vai direto, irmão. Comigo não tem essa, não. Eu pensei que tinha passado mais tempo, juro. É? Eu disse, cara, a conversa está muito boa. Vamos lá.
E aí o senhor tem visto isso muito nos homens, sabe? Tudo que o senhor contou, acredito que seja sua experiência que o senhor tem visto. Sim. O Rio de Janeiro, lógico que a cultura, né, é diferente daqui do Nordeste. Aqui a gente, às vezes, essa masculinidade às vezes é tratada de forma diferente, enfim. Mas lá no Rio, o senhor morou um tempo aqui no Nordeste, sim, o senhor hoje mora no Rio de Janeiro. Como é que o senhor poderia ver a diferença entre os homens, tanto em todas as questões, tanto no cuidado com a família, ou se não há diferença nisso, é uma coisa só, ou talvez lá está um pouco mais forte essa questão dessa masculinidade frágil, aqui um pouco menos. Como é que o senhor consegue observar isso? Então, Lima, olha, definir é algo bem delicado, porque eu sou carioca, né? E eu aprendi, né, que o nordestino é aquele na base da peixeira, da cara bravo, entendeu? Aquelas coisas todas. Eu morei no total 5 anos, 4 anos em Natal e 1 ano em Pernambuco. E hoje a valorização da família, eu não posso falar que o Nordeste é melhor do que o sulista, ou então o sulista seja melhor. Eu acredito que assim, isso cabe do caráter. Aí eu vou falar uma coisa. Eu acredito no Nordeste, os valores de família, eu acredito que saltam um pouco mais positivamente. Porque assim, eu sempre sou muito bem recebido. Não que no Rio não seja, claro que não. Mas, por exemplo, tu vai tomar um café na casa do nordestino, pô, tem aipim, né, que aqui é macaxeira. Batata doce, cuscuz, uma charquezinha, que é carne seca, né? A forma de agradar, de receber, né? Não estou falando que o Rio de Janeiro não seja assim, né? Então isso, tempo de mesa é algo essencial. Verdade. Uma mesa fala muita coisa. E para deixar claro, assim, a gente sabe que o Brasil é um país continental. Sim. E as regiões, cada região do Brasil tem sua particularidade, tem suas culturas. E de fato, muita gente fala, né? Que no Nordeste é muito essa questão de família, é sentar na mesa, é estar todo mundo reunido ali. Eu também vivo numa família muito grande, na casa da minha avó tinha, sei lá, 15 pessoas, no período de final normal do ano. Quando chegava nas férias, chegava para 25, 30, porque o pessoal ia tudo, a gente morava na cidade, né, em Petrolina, e a gente tinha muito primos que moravam nos interiores, que era o interior do interior. Sim. E aí o pessoal se concentrava na casa da minha avó. Então as famílias eram 9. Festa, nem tinha lugar, nem tinha lugar na imagina, mesa. Imagina. Tomar comida debaixo da mesa. Vários pratos. Todo mundo comendo de tudo. Então, assim, de fato, o Nordeste ele tem essa pegada que, lógico, que é diferente do Sul. Então, é claro que, por exemplo, para afirmar, é claro que hoje, trabalhando diretamente mais no Rio de Janeiro, assim, hoje a gente vê até alguns questionamentos de algumas irmãs, de algumas esposas ou de filhas, né? Como eu te disse, eu passei por muito tempo liderando jovens, então tanto rapazes como moças, sabe, falava sobre essa parte do pai. E aquilo que eu vou bater um pouco mais nisso, a nossa figura paterna, ela precisa existir, não precisa ser só um papel, sabe? Tem que ser mais atuante. Tem, cara. Olha, eu vou te falar. Eu fiquei muito feliz agora, em agosto, né? Botei minha filha na escola. Minha filha está com 2 anos e meio, né? Sim. Aí já botei ela na escola já. Né? Escola mesmo. E aí foi até engraçado, que é só um momento de desabafo, tá? Posso desabafar? Fica à vontade, fica à vontade. Aí a coordenadora mandou assim, vai ter o Dia dos Pais aí e tal, não sei o quê. O investimento vai ser tanto. Eu disse, pô, mas a minha, eu vou ter que mandar isso daí para a mãe dela. Brinquei, né? E tal. E a gente teve o Dia dos Pais lá, e o tema foi o pai protetor. E a gente recebeu uma palavra, né? Foi um pastor lá dar uma palavra e tal. Pô, senti muito tocado também, porque, meu amigo, tem uma frase que diz o seguinte: quando nasce um pai, nasce um assassino, né? Uma frase assim. Claro que é uma brincadeira isso, mas em termos de proteção. Então você vai enxergar nessas questões, cara, que hoje o questionamento sobre, na maioria das vezes que eu tenho escutado, é sobre a presença, sabe? A presença, ou melhor, é a presença da figura masculina dentro de casa.
E assim, Lima, eu escutei algo no primeiro mês da minha filha, que a minha esposa falou assim, e eu não podia ajudar com muita coisa, porque minha filha é totalmente dependente da mãe, pegando no colo, amamentando, aquelas coisas todas, e ela foi e falou o seguinte, eu disse, Gabriel, eu sei que você não pode me ajudar tanto, mas a sua presença aqui é importante. É muito importante e me traz segurança. É fundamental. Entendeu? Então, eu não tenho como eu definir se no Sul é melhor ou vice-versa, mas o que é a bandeira que eu estou definindo para o departamento dos homens, Lima, foi o que ocorreu na nossa conferência. Sacerdócio, a gente está trabalhando isso em todas as nossas filiais, mas não adianta você ser um sacerdote e você não ser um bom pai, ser um bom marido, nem ser um bom filho. Então, por isso que a gente colocou um tema específico. Um homem forte é uma família forte. Entendeu? Que isso, cara, se o homem entender a força que ele tem, o potencial que ele tem, a posição que ele precisa ocupar, aqui nesse tempo, meu irmão, você vai tornar a sua família saudável. Vai tornar a sua família, meu irmão, e ninguém segura, não. Então é isso que a gente vai bater, é isso que Deus está impulsionando no meu coração, e aonde que em todo lugar que eu tenho ido e tendo oportunidade para falar para o departamento dos homens, eu tenho entrado nisso. Meu irmão, seja um homem de Deus aqui dentro, mas seja um pai dentro da sua casa, seja um marido dentro da sua casa. Eu sempre, provavelmente, você já me escutou falar sobre isso. Dentro da sua casa você é insubstituível. Ninguém pode fazer o seu papel, entendeu? Porque ninguém, você dentro da sua casa, eu dentro da minha casa, eu sou insubstituível. Ninguém pode fazer o meu papel, ninguém, entendeu? Então, eu entendendo isso, minha família, ninguém vai segurar, cara. Então, a gente sabe que nossos filhos são como flechas, a Bíblia diz sobre isso. Eu não vou lançar uma flecha e cair aqui 2 metros de perto de mim, não, cara. Entendeu? Então, uma das coisas, eu não posso desistir da minha casa. É isso. Não posso desistir da minha família. É sobre isso aí. Entendeu? É forte, muito forte. Pastor Gabriel, eu só tenho a lhe agradecer por essas palavras. Assim, acho que todo mundo sai hoje daqui, quem está escutando a gente pelo nosso Spotify ou pelo nosso canal do YouTube, tenho certeza que tem saído daqui muito gratificado com suas palavras, seus ensinamentos, as suas experiências, sua vida. Eu tenho muita certeza que o senhor tem muitas outras histórias para nos contar, e a gente vai, quem sabe, uma próxima vez que o senhor estiver aqui em Pernambuco, a gente vai poder explorar um pouco mais. Mas eu quero agradecer, né, por estar aqui no nosso podcast. Nessa primeira temporada que nós estamos, a gente tem outras temporadas que eu tenho certeza que vai acontecer. E meu muito obrigado. Eu só tenho a dizer isso. Meu muito obrigado por esse momento. Por esse momento de mesa, né? Porque é um bate-papo que eu acho que é edificante para todos nós. E se o senhor tiver mais algo a querer explanar, querer falar, fique à vontade. Não, olha, eu queria só encerrar, Lima, dizendo algo. Em primeiro lugar, cara, para mim, falar um pouco da minha história é muito importante para mim. Porque não me deixa se tornar uma pessoa soberba, ou então maior do que aquilo que eu sou, entendeu? Porque eu vou lembrando, né? Porque às vezes pode se tornar um automático e eu posso esquecer das origens que eu tenho, sabe? Do que eu passei, do que eu vivi, daquilo que Deus fez. Se a gente, né, uma próxima oportunidade, contar porque eu sou bem detalhista, muito detalhista, e tem muitas coisas aqui que são muitos detalhes, porque eu aprendo o seguinte, Lima, ninguém cai de paraquedas, todo mundo tem uma história. Tem uma história. Né? E eu pude contar um pouquinho, bem simplificado, da minha história. Eu estou muito grato, sou muito feliz por estar aqui, obrigado pelo carinho, tá? Pelo convite também. Mas eu queria finalizar, se essa for minha última fala, dizer para todos que estão nos escutando, justamente isso, irmão. Não desista, principalmente o cara que de fato é homem mesmo de verdade, entendeu? Que é um homem de honra, um homem que valoriza, cara, não desistir da sua família, ser um bom pai, ser um bom marido, sabe, ser um protetor, trazer segurança para o seu lar, sabe, entender a sua função para esse tempo, porque nós somos homens. A Bíblia vem dizendo, no livro de 2 Reis, capítulo 2, ou melhor, 1 Reis, capítulo 2, vem falando sobre o seguinte: Davi está perto, né, da sua morte, e ele vem trazendo instruções para o seu filho Salomão.
ele fala assim pro seu filho, olha, Salomão, seja forte e seja homem. Aqui dá uma mensagem, né? Seja forte, Salomão. Pega esse esboço aí. Seja forte e seja homem. Sabe, ser homem, daquilo que Davi estava falando para Salomão, foi das coisas que ele errou, Davi errou, mas ele soube, com arrependimento, consertar. Ele trazendo um conselho para o seu filho, para ele não errar e não cair nos mesmos erros que ele tinha. Isso para mim, com todo respeito, mano, é ser pai, é se preocupar com uma outra geração. Para mim, você depois vê lá o texto, tá isso. Antes de Davi morrer, ele traz conselhos ao seu filho Salomão. Seja forte, porque o pai estava indo embora. Talvez a segurança, o patriarca estava saindo. E agora é com você. Seja forte. Pode vir um vento que for, a tempestade que for, seja forte e seja homem. Então, não é à toa que o maior rei de Israel traz esses conselhos para o filho. Então, as minhas palavras, sabe, para principalmente o homem, né? Sim. Né, que está aqui participando, ouvindo, meu irmão, seja forte e seja homem, que vai dar certo. Então, mano, muito obrigado aí por tudo. Espero Amém. ter somado bastante aí. Valeu. E a gente vai para cima. Espero que o senhor volte outras vezes. Vamos embora. Valeu. Finalizamos agora o nosso podcast com o nosso pastor Gabriel Pinheiro, líder nacional dos Homens Vencedores. Irmão, fantástico. Eu espero que você vá lá no nosso canal do YouTube, assim também como no nosso Spotify, e siga, compartilhe, enfim, joga pra galera os nossos cortes nas nossas redes sociais. Como você sabe, o nosso podcast ele é multiplataforma. Então eu espero você esteja compartilhando, enfim, faz aí a propaganda massa e valeu.